Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos tratar de um tema sério e relevante: o racismo no esporte. O esporte, que deveria ser um ambiente de inclusão e igualdade, muitas vezes tem sido palco de atos de discriminação racial ao longo da história. Neste vídeo, vamos explorar casos emblemáticos de atletas que enfrentam o preconceito racial e destacar alguns exemplos contemporâneos que estão combatendo essa realidade. Antes de mergulharmos nos casos, é importante entender que o racismo no esporte não é um fenômeno recente. Desde os primórdios das competições esportivas, atletas de diversas modalidades foram alvo de identificação racial. Esses casos não apenas causaram dor e sofrimento para os atletas, mas também expuseram as falhas e desigualdades presentes em nossa sociedade. O ano era 1936, nas Olimpíadas de Berlim, na Alemanha, com o ditador Adolf Hitler no poder. Apesar de ser contra o evento esportivo no país, Hitler aceitou sediar a cerimônia com o objetivo de fazer propaganda do nazismo e confirmar o que chamava de supremacia ariana, conceito que induziu muitos alemães a se considerarem superiores a pessoas de outros países ou raças. É então que entra em cena Jesse Owens, o lendário corredor americano que conquistou 4 medalhas de ouro naquelas Olimpíadas, enfrentando a hostilidade e o racismo do regime nazista. O atleta chocou não só alemães, mas também os americanos, que na época viviam sob fortes leis segregacionistas. Posteriormente, o atleta relatou em uma biografia que o racismo que sofreu não ocorreu somente na Alemanha, mas também no seu país de origem, já que o então presidente Franklin Roosevelt não lhe enviou um telegrama o parabenizando pela conquista. Ele ainda foi obrigado a entrar pela porta de trás da Casa Branca, enquanto seus outros companheiros brancos da equipe entraram pela porta da frente. Sua história bibliográfica virou um filme, chamado Raça. Falando em Estados Unidos, vamos voltar ao ano de 1968, no auge da luta racial no país. Malcolm X havia sido assassinado há 3 anos, e Martin Luther King também alguns meses antes dos Jogos Olímpicos da Cidade do México. O americano Tommie Smith venceu os 200 metros rasos, sendo o primeiro atleta a correr abaixo dos 20 segundos, e John Carlos ficou com o bronze na mesma prova. No pódio, ao invés de olharem para a bandeira e cantarem o hino, os atletas abaixaram a cabeça e ergueram o punho fechado, sinal do movimento dos Panteras Negras, organização criada para combater a violência policial nos bairros negros. Mais de 50 anos depois, essa ainda é uma das imagens mais emblemáticas da história do esporte. Como desfecho, Tommie Smith e John Carlos sofreram represália dos dirigentes, foram expulsos da Vila Olímpica na Cidade do México e suas famílias ameaçadas de mortes. As carreiras de ambos foi igualmente afetada e quase foram banidos do esporte. Poderíamos ressaltar muitas personalidades esportistas que vivenciaram momentos pessoais e difíceis em razão da cor de pele e destacar suas árduas lutas contra o preconceito, tais como Lewis Hamilton, da Fórmula 1, Muhammad Ali do boxe, Serena Williams, a tetracampeã olímpica no tênis, LeBron James, o principal nome da NBA, a brasileiríssima Formiga, a futebolista, Daiane dos Santos, a ginasta multicampeã mundial e muitos outros. No esporte, qualquer que seja a modalidade, poderia ser exemplo de total alegria de uma nação se não fosse, por diversas vezes, palco de preconceitos e racismo, por parte de torcedores, jogadores, técnicos, equipes, mídias, árbitros, enfim, os ataques podem vir de qualquer lado, e continuam a ocorrer mesmo em uma época em que tantos movimentos antirracistas são criados e disseminados em quase todo o mundo. No mundo do voleibol, os casos mais escancarados foram envolvendo o fenômeno Paola Egonu, a jogadora italiana de vôlei, filha de pais nigerianos, tem enfrentado o racismo ao longo de sua carreira a ponto de pensar em desistir de defender sua seleção depois de ser chamada de macaca por uma apresentadora de televisão. No entanto, Egonu não se cala diante dessas adversidades e USA sua visibilidade para combater o preconceito racial e promover a diversidade no esporte. Outros casos, em épocas não muito distantes, tivemos a atleta Fabiana, a jogadora de vôlei brasileira campeã olímpica, mesmo diante de muito prestígio, foi alvo dessa atitude desumana, sendo chamada pela torcida de macaca. Eu vou correr atrás para que a justiça seja feita, mas ainda estou conversando com Minas, estou discutindo ainda para a gente ver qual a melhor decisão que a gente vai tomar em cima disso. Eu acredito que o mundo ainda possa melhorar, eu acredito que isso possa ser, acho que um dia isso ainda pode chegar até um fim.
Então, acho que a atitude que foi, o que aconteceu, a atitude que o Minas teve na hora de já tirar, de já levar aquele cara para a delegacia, acho que isso foi incrível. Então, acho que isso é uma atitude que isso possa vir a acontecer, que isso as pessoas têm que entender, que isso não leva a lugar nenhum. E a gente escutar um torcedor, né, um babaca, chamar a gente de macaco. Ele me chamou de macaco. Levanta, seu macaco. Sentimento de impotência, primeiramente, é não poder fazer nada. Em nome da seleção brasileira, declaro que rejeitamos sem restrição o racismo ou qualquer forma de discriminação. O caso mais recente foi do jogador Vinícius Júnior, o jovem jogador brasileiro que atualmente defende o Real Madrid, que foi alvo de ataques racistas, sendo chamado de macaco e até ameaçado de morte pela torcida rival, mas ele tem sido uma voz ativa na luta contra o racismo. Ele utiliza sua plataforma para conscientizar e promover a igualdade racial. Esses casos históricos e exemplos contemporâneos nos mostram que a luta contra o racismo no esporte é uma batalha constante. É fundamental que cada um de nós, como fãs, atletas e espectadores, sejamos agentes de mudança e combate ao preconceito racial. Somente através do respeito, da educação e da conscientização é que poderemos construir um ambiente esportivo administrativo igualitário, onde todos terão a oportunidade de brilhar, independentemente de sua origem ou cor de pele. Devemos-nos ouvir e apoiar os atletas internos e, acima de tudo, ser agentes de mudança em nossas próprias vidas e comunidades educacionais. Ao criar um ambiente inclusivo e respeitoso no esporte, podemos construir um futuro em que o talento, a dedicação e a paixão sejam reconhecidos independentemente da cor da pele. Vamos levantar nossas vozes contra o racismo, apoiar os atletas e trabalhar juntos para tornar o esporte um lugar oficial igualitário. Obrigado por acompanhar este vídeo e por se juntar a nós nessa importante discussão. Vamos continuar avançando rumo a um mundo onde o racismo seja apenas uma lembrança triste do passado. Juntos podemos fazer a diferença. Até a próxima!